Após a crucificação de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão, então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim, havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo estava perto. Colocaram o corpo de Jesus lá. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: "Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?" E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram." Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Lembrem-se do que ele falou para vocês quando ainda estava na Galileia, dizendo que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia." Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. "Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse." E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles estas palavras pareciam delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Ele ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, ela se inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram." Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé,
mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus ressuscitou de manhã cedo, no primeiro dia da semana, aparecendo primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Estavam tristes e choravam. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vou dizer aos meus irmãos. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou que ele dissera estas coisas a ela. Mas enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos dele vieram à noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e os manteremos fora de problemas. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinham sido instruídos. E esta história se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Depois disso, Jesus manifestou-se de outras formas. Havia 2 discípulos que estavam a caminho do campo, naquele mesmo dia. Eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus mesmo se aproximou e foi com eles, mas os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus lhes perguntou: O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: O que aconteceu? Eles explicaram tudo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles contaram como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas eles esperavam que ele fosse o que havia de redimir Israel. Porém, já fazia 3 dias desde que essas coisas aconteceram. E também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que estava escrito a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, pois já é tarde, e o dia está quase no fim. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhes. Então os olhos deles se abriram, e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Eles disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos, com outros que lhes disseram: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. No entardecer daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou
pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E ainda não acreditando por causa da alegria e do espanto, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui algo para comer? Então eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Depois disso, Jesus lhes disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles lhes serão perdoados. Se não os perdoarem, não lhes serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos novamente, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas trancadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que é a meu respeito. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoando-os, deixou-os e foi levado ao céu. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como o viram subir. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Mas estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo.
Que as bênçãos do Senhor alcancem você, onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.